mas que nos dão verdadeiras lições através de sua linguagem simples, e principalmente, do seu exemplo de abnegação, ausência de julgamentos, e por serem desprovidas da maldade em seus comentários. Por isso, o primeiro passo é não atribuirmos nossas frustrações ou más inclinações aos outros, mas sim lutar por nós mesmos para superar-nos a cada instante, uma vez que a maior conflitiva é a disputa de nossos pequenos eus que a todo tempo brigam para interferir em nossos pensamentos. Por outro lado, nenhuma espécie de violência é justificável, principalmente se for praticada com um ser indefeso que busca o colo de seu protetor como forma de sentir-se confortado e criar resistência emocional para enfrentar a vida quando adulto. A criança é desprovida totalmente da desconfiança, o que a torna mais vulnerável e suscetível, acarretando, porém, maior responsabilidade ao seu tutor. É preciso pesar na balança da coerência, ao se praticar alguma maldade para uma criança, quando se perde a paciência por uma atitude que ela tenha tomado ou alguma traquinagem que tenha cometido, se gostaríamos que fizessem conosco mesmo, ou que em nosso trabalho, já adultos, nosso superior nos agredisse com golpes prejudicando nossa integridade físico-emocional. Sabemos que mesmo com algumas palavras mais ríspidas já nos contraímos e nos traumatizamos. Imagine-se então com uma agressão física. Mesmo possuindo um corpo pequeno, ainda em formação, a criança é capaz de compreender muitas coisas, porque seu espírito também é dotado dos mesmos atributos que nós adultos. Ela apenas não consegue manifestar o que sente ou o que pensa porque fisicamente não atingiu um grau de maturidade, mas nem por isso está desprovida dos sentimentos. Ademais, se nos deparássemos com um troglodita, que a nos assediar, ferisse nossa honra, seríamos capazes de agredi-lo tal qual faríamos com uma criança que está sob nossa tutela. Cremos que nos acovardaríamos, porque braços mais fortes sempre são respeitados, e por certo, engoliríamos a mais pontiaguda ofensa. Porque temos de impor nossos costumes tirânicos àqueles que não podem se defender ao invés de praticarmos a indulgência em seu mais alto grau. Queremos que o planeta seja uma casa onde a paz e a boa vivência imperem. O que estamos fazendo para que isto ocorra? Devemos nos lembrar que os cidadãos do amanhã são nossos filhos hoje. E, se forem bem instruídos, e se lhes dotarmos de ponderação, haveremos de transformar em aprazível vereda o que hoje é um verdadeiro caos. Basta apenas que nos projetemos em pensamento para o futuro imaginando uma criatura indefesa que hoje é agredida por qualquer atitude que tome, e que amanhã, já em condições de se defender possa apelar para a mesma regra que lhe foi imposta. Podemos suavizar ou anular o efeito negativo das coisas se planejarmos devidamente tudo o que iremos fazer. Aliás, é muito lógico. Basta olharmos para frente vendo que os adultos de hoje, que constroem, serão amanhã os idosos que dependerão daqueles que hoje se encontram nas fraldas. Com certeza não queremos ficar nas mãos de inconsequentes criaturas a jogar com o que já foi construído e que se constitui verdadeiro patrimônio, fruto do amadurecimento da humanidade, como também não queremos ver nossos filhos no seio da marginalidade, praticando todos os desvarios característicos de mentes insanas e frias. É apenas uma questão de olharmos para frente, com olhos realistas e sensatos. Pergunta: ao mencionar os pequenos eus, vêm-nos à mente as mais variadas facetas comportamentais do indivíduo. Poderias explicar mais detalhadamente como essas personalidades atuam, provocando no próprio indivíduo a mudança brusca de temperamento ou de comportamento? Ramatiz: somos todos dotados de traços comportamentais extremamente variados, que são decorrentes de nosso desenvolvimento espiritual, bem como dos arquétipos escolhidos na existência atual. São as variações que nos fazem atuar positiva ou negativamente ante uma situação qualquer. Por exemplo, em uma situação de extremo perigo, conhecemos nosso lado sangue frio.
Esta manifestação comportamental é necessária para que possamos nos superar diante de uma situação onde é preciso atuar como que por reflexo ou instinto, e quase sempre não há tempo pensar o que deve ou não deve ser feito, sob pena de sucumbirmos caso algo dê errado. É apenas um exemplo, mas que nos mostra claramente que somos capazes de nos surpreender com nós mesmos. Sob um aspecto mais amplo, essas personalidades que nos dominam quase o tempo todo, refletem intensas lembranças de outras vidas onde encarnamos para viver esta ou aquela situação, de acordo com nossas necessidades evolutivas. Ao passarmos para o mundo espiritual, após mais uma existência corpórea, todas as lembranças vividas são armazenadas no âmago espiritual e futuramente irão formar a memória extracerebral, ou seja, tudo aquilo que corresponde à bagagem evolutiva. Essa memória extracerebral atuará de maneira intensa no conjunto homem-espírito, influenciando seu comportamento diante das mais variadas situações. Porém, nem sempre essa influência será positiva, pois havendo muitas pendências de outras encarnações, fatalmente aparecerão no reservatório psíquico, provocando as perturbações mais diversas. Essas perturbações é que na maioria das vezes manifestam certa agressividade, quando tomados por essas influências que emergem do interior psíquico. É lógico que, estando a humanidade num processo intenso de depuração, só haveriam de emergir conflitos, uma vez que, superado algo, não é necessário mais superá-lo. Essas personalidades que o ser humano possui, à medida que vão aparecendo, devem ser identificadas e devidamente lapidadas. Pois nem sempre ajudam em situações nas quais o indivíduo precise contar com suas potencialidades. São determinadas pelo orgulho, arrogância, prepotência, entre outros exemplos, e verdadeiramente transformam um homem mais dócil numa criatura fria e calculista em um piscar de olhos, bastando que tenham liberdade para atuar. Nota do médium. A referência de Ramatiz para os pequenos eus em muito se assemelha a subpersonalidades ou personalidades periféricas. Estudos de psicossíntese referendam as subpersonalidades como esquemas psicológicos que orbitam em torno do self, consciente, e competem entre si para influenciá-lo. Manifestam-se na forma de rápidas mudanças de comportamentos, os quais frequentemente nos pegam de surpresa, causando-nos certo espanto. As mudanças bruscas de humor ou alterações sem causa aparente nos dão indícios da influência destas subpersonalidades em nosso dia a dia. Um tratamento eficaz consiste na identificação destes esquemas comportamentais e posterior avaliação de nossas vulnerabilidades em relação a eles. Fim da nota. Pergunta: seriam estes eus os pensamentos dissociados, ou são verdadeiras personalidades que correspondem à multiplicidade comportamental do indivíduo? Ramatiz: os pensamentos dissociados correspondem a tudo que o indivíduo acolhe em sua mente. Equivalem ao somatório de ideias, divagações, aspirações, anseios, entre outras manifestações da inteligência, por assim dizer. Ao dissociarmos os pensamentos, podemos agrupar uma verdadeira miscelânea, que pode superar a marca dos 90.000 pensamentos num único dia. Se deduzirmos que cada pensamento acondiciona um certo quantum energético, é mais fácil imaginar que o ser humano carrega dentro de si uma verdadeira usina de energia, mas que não sabe utilizar essa usina de maneira adequada. É por isso que se formam milhares de pensamentos a desviá-lo de suas metas. Uma vez dispostos a crescer espiritualmente, é preciso aprender a controlar aquilo que pensamos, mesmo que isto nos pareça impossível. Se avaliarmos as palavras do Mestre Jesus, quando chamou seus discípulos de incrédulos, enfatizando que estes poderiam fazer tanto quanto mais que seu Mestre, e ainda, ao mencionar que a fé era capaz de mover montanhas, podemos ver que ainda estamos muito longe de mover montanhas, uma vez que nossos pensamentos são extremamente voláteis, sem firmeza alguma. Com relação aos eus comportamentais, apesar de não terem relação alguma com os pensamentos dissociados,
são altamente influenciáveis por estes, pois se alimentam da energia produzida pela mente, que forma a consciência diretora e administradora do indivíduo. São alienáveis e ganham força à medida em que o indivíduo alimenta este ou aquele pensamento. Um exemplo típico de como se forma esta espécie de alienação é a questão do comportamento orgulhoso. Todo grau de orgulho encontra-se arraigado nas profundezas do ser, quando por um simples pensamento lhe manifesta a ideia de que é superior às demais criaturas. Ao criar essa ideia, seu psiquismo começa a angariar subsídios para que a superioridade se externe. Numa segunda etapa, passa a sentir-se superior. É um forte sinal de que está lutando para tal, manifestando em pequenos atos a vontade de ser superior, mas tudo ainda se encontra no mundo dos pensamentos, sem uma manifestação mais expressiva. Após, inconscientemente, passa a atuar com ar de superioridade, sem se dar conta. É a manifestação física de seu pensamento, que começou timidamente no silêncio mental. Passa então a comportar-se de tal maneira que se torna uma criatura desprovida de sensatez, sendo então comandada por personalidades suas que estavam adormecidas em seu psiquismo e que acabaram sendo despertadas pelo cultivo do orgulho em seu grau mais mesquinho. Apenas adubou uma personalidade que já existia, mas que talvez não tivesse forças para influenciá-lo. É desta forma que manifestamos nossas personalidades, através do cultivo dos pensamentos, sejam eles quais forem. Por isso a importância da reciclagem comportamental e agidez dos pensamentos. Com isso quer-se dizer que todos temos os nossos pequenos eus dentro de nosso agregado espiritual, enfim, nosso psiquismo, que na verdade, como mencionado anteriormente, foram criados no decorrer das mais variadas experiências reencarnatórias, e que permanecem em estado de hibernação até que por um motivo ou outro, por um simples pensamento, despertam do sono e passam a nos influenciar ditando comportamentos inimagináveis. É por isso que adotamos o conceito de que o homem se conhece muito pouco, e não raro, de maneira equivocada. Pois não sabe até onde é capaz de chegar, quando se torna subordinado de seus atos. Pergunta: um estudo mais aprofundado em relação ao agregado espiritual poderia jogar luz no tratamento de certas psicopatologias? Ramatiz: as profundezas da alma encerram informações que haverão de esclarecer a humanidade do terceiro milênio. O agregado espiritual consiste nos veículos pelos quais se manifesta a divina imagem do Criador. E como estamos a caminho da perfeição, nada mais natural que estes veículos estejam em plena fase de desenvolvimento. Das entranhas da alma partem lições que necessitam ser aprendidas e aprimoradas, e muitas vezes tais lições provocam experiências de vida relativamente amargas. Isto porque ao longo de nossa evolução fomos causando mal a nós mesmos e a outrem, através de atitudes impensadas. Cabe lembrar que em estágios anteriores, nem sempre o ser humano possuía a noção de estar praticando mal, haja vista que certos comportamentos perniciosos eram perfeitamente aceitos pelas pessoas. E o consenso legitimava atitudes que hoje sabemos serem altamente destrutivas. Hoje, porém, o terrícola está tomando conhecimento das verdades da alma e seu despertar para as verdades eternas convida a rever sua maneira de enxergar o mundo. E através dessa tomada de consciência coletiva as pessoas passarão a desenvolver comportamentos atávicos os quais há muitas gerações deixaram de existir. Estamos retomando hábitos salutares praticados alhures, em épocas onde as civilizações mais avançadas tinham por religião a fraternidade. Segundo nossa compreensão, as psicopatologias são doenças da alma, do psiquismo. São como que deformidades perispirituais provocadas pelo comportamento desregrado alhures, mas que perpetrou na sensível estrutura perispirítica os sinais indeléveis que denunciam práticas consideradas altamente lesivas. Tais deformidades, apesar de limitarem a atuação do perispírito enquanto agente de manifestação Deus superior,
entretanto não impedem que as toxinas mais nocivas vertam para a carne. Pelo contrário, é lei imutável a condição de eterno reciclar o qual se encontra cada elemento habitante do cosmo. Essas toxinas são fruto de todos os tipos de comportamentos mantidos pelo terrícola ao longo de seu processo evolutivo. Na medida que os alimenta, o reservatório toxínico vai aumentando e impregnando o perispírito de modo que, ao atingir seu limite de tolerância, entra em colapso. O limite de tolerância varia de indivíduo para indivíduo, sendo comum encontrarmos, nas incursões aos umbrais astralinos, criaturas cujo grau de malignidade, e portanto, de toxinas perispirituais, ultrapassa as raias de nossa credulidade. Porém, após atingir os limites de tolerância, como que num processo convulsivo, o indivíduo inicia todo um movimento de expurgo toxínico, o que permite aos espíritos socorristas uma intervenção imediata no sentido de que este seja encaminhado pelas hostes do bem. Sabendo que há muito que expurgar, a lei divina concede ao enfermo a oportunidade de realizá-lo através da reencarnação. E o efeito deste expurgo pode ser observado não somente através das doenças mais graves como também nas deformidades comportamentais. Não será possível encontrar soluções palpáveis enquanto vossos terapeutas e profissionais da saúde ignorarem o conjunto homem-espírito. Sem esta abordagem vos cabe utilizar os tratamentos de manutenção sem a perspectiva do restabelecimento pleno. Pergunta: tendo em vista que o transtorno do pânico possui certa semelhança com a depressão, muito embora seja a depressão menos intensa, teriam as duas correlação etiológica, ou cada qual, mesmo possuindo sintomas semelhantes, provém de etiologias diferentes? Ramatiz: em verdade, as duas possuem efeito devastador no indivíduo, mas emergem de fontes diferentes. O transtorno do pânico caracteriza-se por sensações violentas de medo, sob um aspecto geral. As pessoas acometidas deste mal refletem medo de saírem até de suas casas. Tal situação anula praticamente todas as perspectivas de vida da criatura que deixa de levar uma existência normal, até mesmo no sono, que se torna conturbado. Pois o medo pode ser tão intenso que, acreditam, se fecharem os olhos poderão morrer, além do que, os pesadelos mais escabrosos são característicos nestas situações. Difere da depressão, que provoca sentimentos de inutilidade e incapacidade para o desempenho das mais variadas tarefas do cotidiano. Esta, caracteriza-se pelo desânimo em seu mais alto grau. Muitos depressivos desejam morrer, pois esperam na morte um alívio para uma situação insuportável. Os sintomas-chave dessas duas mazelas são exatamente os opostos. Enquanto o depressivo deseja ardentemente morrer, manifestando o comportamento estoico, austero, de total insensibilidade diante do sentimento ou da dor, o acometido do pânico revela verdadeiro pavor da morte, fugindo doentiamente de tudo o que possa colocá-lo em risco, que para ele se torna real mesmo diante de uma situação ingênua. É imperioso observar que o fator determinante desses problemas consiste na imersão de vários entulhos emocionais oriundos da alma em fase de profundas transformações, e na maioria dos casos, para não dizer em sua totalidade, tem origem nas existências pregressas, se bem que o que faz estes conteúdos se refletirem com tanta agressividade no comportamento do indivíduo é a situação que vive atualmente. As situações que desencadeiam os sintomas da depressão geralmente são de ordem financeira, ou perda de entes queridos, entre outras, levando o indivíduo a uma espécie de descrença nas coisas, mas principalmente em Deus. Na verdade, essas situações atuaram como agentes deflagradores e provocam um duplo sentido para a somatização, para fora, em nível comportamental, e para dentro, como que numa implosão. Uma vez estando o indivíduo sensibilizado, seus sistemas de proteção psíquica tornam-se ineficientes, incapazes de segurar os conteúdos pendentes localizados no inconsciente, na memória extracerebral,
suportando as frustrações e perdas do passado reencarnatório. Tal situação faz com que o indivíduo viva não somente a amargura da existência em vigor, mas recebe o impacto de todas as perdas e frustrações que viveu no passado. É o somatório que lhe faz sucumbir. No transtorno do pânico, em muitos casos o acometido está reencarnado no meio de antigos algozes ou comparsas de desvarios de passado. Em geral, o depressivo e o acometido pelo pânico são médiuns, mas este último possui enormes brechas kármicas em sua tela búdica. A tela búdica é uma espécie de envoltório que isola o encarnado do mundo espiritual, e quanto mais comprometida, lesada, maior sensibilidade terá o indivíduo ante o mundo espiritual. É o caso do acometido pelo pânico, que por certo, traz terríveis estigmas comportamentais e ainda, é obsedado por espíritos sedentos de vingança, que proporcionam desde os primeiros momentos de vida física o cruel revide. Isso porque, no momento em que um espírito ganha a condição de reencarnante, torna-se indefeso ante os ataques do mundo espiritual, principalmente ante a justiça divina que permite a existência deste confronto a fim de que todos cresçam e manifestem o amor em seu mais alto grau. O pânico, quando toma por completo a criatura, promove grande avaria no mecanismo que estimula a força interior do indivíduo, deixando-o impotente diante de algo que está acontecendo consigo, mas de que nem ao menos sabe o porquê. Não é preciso que uma situação grave aconteça para que seja desencadeado o problema, simplesmente ele aparece para desespero da vítima. Muitos dos acometidos pelo transtorno do pânico trazem as marcas indeléveis de torturas e tragédias às quais foram protagonistas. Para citarmos alguns exemplos, muitos daqueles que foram torturados na Santa Inquisição ou mortos em guerras fratricidas através de sessões bárbaras de mutilação ou fortes rajadas de armas belicosas, ao se encontrarem reencarnados, muitas vezes tendo como pais seus principais algozes, poderão refletir seriamente o efeito dessas experiências. Por outro lado, também poderão reencarnar num meio onde suas vítimas também já reencarnadas se encontrem, caracterizando para o acometido a incerteza e o medo do confronto diante de espíritos que sofreram tanto através de suas atitudes execráveis, uma vez que não sabe se suas vítimas guardam ódio no coração, e podendo se transformar em vingadores ferrenhos de um momento para outro. Pergunta: sabemos que o transtorno do pânico emerge de vidas pregressas. Seria então este o principal motivo da medicina, mais propriamente o segmento da psiquiatria, não lograr êxito, ou no máximo, apenas estacionar os sintomas com pesados compostos alopáticos após anos de tratamentos? Ramatiz: correto. A medicina, através dos psicotrópicos, apenas promove uma espécie de inibição dos neurotransmissores cerebrais. Com isso, o acometido permanece num estado de languidez, enquanto seu problema o toma novamente no momento em que os remédios começarem a perder o efeito. Psicofármacos pesados proporcionam muito mais a destruição orgânica do que a relativa melhora do indivíduo. Apenas inibem o sistema de neurotransmissão, como dito anteriormente, o que poderia se caracterizar como a interrupção temporária da imersão de informações contidas no ser integral, mas que pela medicina, são reconhecidas apenas por descargas eletromagnéticas do cérebro, ou ainda, um distúrbio neurovegetativo que estimula esta ou aquela sensação, determinando qualquer linha de comportamento. Não proporcionam mais do que o alívio momentâneo, guardando os conteúdos pendentes numa redoma absolutamente frágil, que pode se romper a qualquer momento, mergulhando o indivíduo numa crise emocional onde as consequências podem ser desastrosas. É preciso identificar, em sua totalidade, de onde vêm estes conteúdos que influenciam sensivelmente o comportamento do indivíduo, proporcionando-lhes o escoamento energético emocional. E isso não é possível através de psicotrópicos, que apenas protelam o problema. A possibilidade de alívio e até de cura pode vir de trabalhos mais suaves e alternativos.
A própria medicina muitas vezes dá provas de que não consegue atuar de maneira satisfatória nesses casos, e então não há mais nada a fazer a não ser partir para as terapias holísticas, procurando conjugar tratamentos. É importante que o acometido não abandone indiscriminadamente o tratamento alopático, pois este lhe poderá servir de suporte nos primeiros momentos em que seu comportamento estiver oscilante. Mesmo que os tratamentos alternativos sejam duramente criticados pelos acadêmicos das ciências ditas como oficiais, a lei da maleabilidade e do bom senso deve ser observada pela humanidade e os fatores dogmáticos devem ser postos de lado, quando há risco de se perder o equilíbrio emocional e até mesmo a própria sanidade fisiopsíquica. Pergunta: existiria ainda outra espécie de tratamento que não fosse através das terapias ou da medicina? Ramatiz: pode-se obter resultados impressionantes através do atendimento espiritual e da desobsessão, uma vez que todo e qualquer enfermo psíquico é um provável candidato ao caminho das obsessões. Quando se trata de transtorno do pânico, é preciso levar em conta que a grande maioria das vítimas ou algozes do espírito reencarnante e enfermo ainda não obtiveram o mérito da reciclagem através da vida corpórea. Isto porque trazem a sede de vingança por terem um dia sido prejudicados. São espíritos na maioria das vezes endurecidos, e, apegados ao pensamento fixo de que foram injustiçados, agora optam por assombrar seu antigo algoz. É preciso que sejam devidamente orientados e encaminhados. Necessitam recomeçar o caminho que um dia deixaram para trás. Normalmente esses obsessores implantaram no agregado espiritual diversos clichês mentais contendo lembranças e imagens de atos bárbaros cometidos pelo reencarnado. Sob tais condições, o encarnado entra em ressonância com aquilo que vivera no passado, além do pavor em pensar que pode também passar por tudo aquilo que fez um dia outros passarem, que pode experimentar a mesma situação que um dia provocou no outrem. Há também, em outros casos, as experiências em que o acometido do pânico foi vítima, mas seus algozes ainda o perseguem. São realidades desconhecidas de vossos terapeutas, mas que podem trazer esclarecimentos importantes para a comunidade científica, e consequentemente caminhos mais eficazes para o tratamento destes males. Cabe-vos lembrar que em todos os casos, com certeza a justiça divina atua e a lei kármica, implacável, mostra o caminho da correção espiritual. Pergunta: como se dá a manifestação destes corpos sutis? Se manifestam atributos próprios, poderíamos dizer que manifestam individualidade. Ramatiz: tudo o que existe no universo manifesta vida e individualidade, embora de maneira mais exótica ou estranha, que por vezes chega a fugir da compreensão da humanidade. Estes corpos, em outras palavras, ganham vida própria no momento em que a centelha divina lhes abastece de informações que precisam chegar até a consciência física. De acordo com a teoria de Kardec em O Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade esclarece que o corpo sem o Espírito é apenas um amontoado inerte de carne levando no máximo uma vida vegetativa. Disto podemos concluir que a vida vem do Espírito, portanto, os corpos sutis, seus veículos, são responsáveis por todos os atributos do que se manifestam fisicamente uma vez que o corpo é apenas um ponto de reflexo do espírito. Cada corpo sutil possui atributos próprios e com isso, manifesta-se de acordo com esses atributos dando a impressão de personalidades multifacetadas, que acabam se resumindo na individualidade humana. É impressionante observar a atuação desses corpos sutis. São como uma porção de individualidades muitas vezes brigando entre si quando desarmonizadas, todas interligadas à consciência física. O resultado dessas brigas muitas vezes é confusão mental, crise existencial, entre outros problemas que aparecem sem causa plausível. Nota do médium. Apesar de fazer menção aos corpos sutis, nos parece claro que Ramatiz faz referência às fragmentações do perispírito quando nos fala sobre as desarmonias e brigas entre si.
Certamente as lições mais duras às quais ainda precisamos passar provocam-nos sérias crises existenciais, o que nos dá a impressão de uma profunda desarmonia, mas que na verdade consiste no grande desafio de nossas vidas, a constante superação. Para um estudo mais aprofundado sobre os corpos sutis, recomendamos a leitura das obras O Corpo Astral, O Corpo Mental e O Corpo Causal, escritas por Arthur Powell, e O Homem e Seus Corpos, de Annie Besant. Fim da nota. Pergunta: percebemos, nos dias de hoje, que alguns tipos de psicopatologias provocam sérios distúrbios comportamentais. Tanto que os noticiários dão conta de informar sobre casos de assassinatos em série. Como tal realidade poderá ser encarada fácil conhecimento sobre o agregado espiritual. Ramatiz, Nera do mentalismo, cada vez mais indivíduos com intelecto avançado e grande poder mental aparecem no seio de vossa sociedade. Trata-se de um evento muito importante este momento de transição qual a humanidade terrícola atravessa. Daí a equivocada noção de que certos tipos de comportamentos são inéditos ou raros. A época em que atualmente viveis caracteriza-se pela dissipação das sombras. Isto significa que as verdades serão postas na mesa e já não mais será possível para o terrícola esconder-se por entre os espaços onde a luz não chega. Deveis saber que todos os vossos atos, bons ou maus, virão à tona para a apreciação das pessoas ao vosso redor. Pois num momento em que o terrícola precisa libertar-se de hábitos tão antigos quanto perniciosos, nada mais sensato que estes lhe sejam postos à luz do dia. É por isso que estamos presenciando os atos mais escabrosos dos quais o terrícola é capaz de praticar. Sempre houve, no seio da humanidade, criaturas cuja crueldade ultrapassou os limites da insanidade. Desde Átila, Gengis Khan, apareceram em todas as épocas criaturas despóticas capazes de contrariar toda a má ordem social. Entretanto, precisamos levar em consideração que um ser humano possui limites, tanto para a expressão de seus potenciais quanto para suas más inclinações. E dentro destes limites ele tentará levar uma vida considerada normal. Isto não significa que o parâmetro de normalidade seja igual para todas as pessoas. Observemos, porém, que um matador em série não carrega dentro em si apenas o seu próprio ódio, mas sim, há o ressentimento de toda uma coletividade. É neste particular que o comprometido estudo sobre o agregado espiritual trará respostas consistentes para este tipo de comportamento e o consequente desenvolvimento de novos tratamentos para a alma, cuja tecnologia permitirá devolver a sanidade para criaturas atormentadas. É preciso, pois, levar em consideração que a humanidade inteira está enferma e não apenas aqueles que manifestam sinais de enfermidade. Partindo desse pressuposto, a marginalização terá seu fim e estes indivíduos poderão ser reintegrados na sociedade do terceiro milênio como filhos de um mesmo pai. Pergunta: quer dizer que há cura para todos os males do psiquismo? Ramatiz: embora leve algum tempo para que se descubra a solução de determinados problemas, certamente há cura para todos os males do psiquismo. Os tratamentos atualmente disponíveis para certos tipos de transtornos, apesar de não apresentarem 100% de eficácia, entretanto constituem o que há de melhor junto à propedêutica da medicina. Como vos dissemos, com o inexorável avanço das terapias da alma, e com o surgimento de novos métodos terapêuticos, os distúrbios do psiquismo passarão a ser vistos de uma forma otimista, mas principalmente, haverá solução para situações as quais atualmente não se pode fazer mais do que um tratamento por toda a vida, ou até que a doença estacione. Nota do médium: hoje em dia existem psicoterapias breves que contribuem de maneira satisfatória para a resolução de transtornos fóbicos e depressivos. Mas é através dos atendimentos espirituais e terapias alternativas, tais como a terapia de vidas passadas, que temos conseguido avanços expressivos em relação àquilo que denominamos plano essencial.
O plano essencial equivale à proposta encarnatória. Sempre que o indivíduo se afasta daquilo que acertou em sua fase pré-encarnatória, o surgimento de algum distúrbio ou dificuldade material, invariavelmente lhe fará lembrar que se desviara de sua meta evolutiva. Neste caso, certas doenças, consideradas iniciáticas, cumprem o papel de fazê-lo retomar seu verdadeiro caminho. Fim da nota. Pergunta: até o presente momento nos parece que enfocamos o lado teórico. Seria importante uma explanação sobre o lado prático. Existem técnicas seguras para identificar e solucionar essas desarmonias sediadas nos corpos sutis. Ramatiz: uma técnica segura é justamente aquela a qual o indivíduo se adapta melhor. Das técnicas meditativas onde o corpo ganha certa importância, temos a yoga, que em sua maioria trabalha com o desenvolvimento corporal, buscando o equilíbrio corpo-mente através da observação dos sentimentos e pensamentos, e a regularização da respiração, entre outras peculiaridades. Na yoga há uma rigorosa disciplina de atitudes e pensamentos, onde cada gesto, cada impulso é educado de forma a proporcionar uma estabilidade emocional no yogi. A consequência desta educação é a normalização do fluxo energético que antes ficara reprimido, gerando a retenção emocional, mencionada anteriormente, que dá início à saturação energética do agregado espiritual. Outras formas de meditação também são úteis, uma vez que a essência da meditação é tornar a mente mais límpida. Imaginemos a mente humana em estado de conturbação emocional. Poderíamos compará-la a um lago que, após a tempestade, ficou com suas águas lamacentas, escurecidas, enfim, sujas. A mente humana fica assim, turvada, quando atravessamos situações de conflito emocional onde encontramos grande dificuldade para identificar o que há mais adiante, vindo a insegurança, o medo, a incapacidade de tomarmos alguma iniciativa. Com a meditação podemos fazer com que este turvamento desapareça, pois que quaisquer técnicas meditativas proporcionam uma grande higiene mental. Se compararmos novamente ao lago, poderíamos dizer que a turbidez de suas águas vai se reduzindo à medida que o tempo estabiliza e torna essas águas cristalinas. Com isso, através da busca do autocontrole emocional, a sujeira de nosso lago mental se deposita no fundo, bem próximo da consciência física, onde a higienização se torna propícia pela facilidade de acesso que teremos. No caso de técnicas catárticas, sempre é recomendado que se faça em grupo, de preferência com a presença de um instrutor, para que, no momento em que algo inesperado aconteça, como uma crise emocional que desperte choro ou até um desespero mais intenso, a pessoa não fique desamparada, assustada, e acabe com isso reprimindo algo que emergiu e de que precisa ser despojados para seu próprio bem. Existem outras formas terapêuticas que utilizam o estado de alteração mental onde o relaxamento profundo é o maior aliado, fazendo com que o indivíduo tenha lembranças de outras existências que lhe foram dolorosas. Estas formas também são viáveis, pois acima de tudo proporcionam o autoconhecimento de maneira integral. Outra importante forma de se conseguir chegar a um bom nível de estabilidade emocional com o escoamento destes detritos emocionais é através da educação e prática da mediunidade. A espiritualização do terrícola é de fundamental importância e se mostrará nas próximas encarnações como um forte aliado na resolução dos mais variados distúrbios do psiquismo. Portanto, deve levada em consideração por todos nós neste momento tão crucial que a humanidade passa, vivendo o mais profundo desespero por não saber que rumo tomar. Não nos cabe a explanação profunda dessas técnicas porque a essência do trabalho é justamente a compreensão do que acontece nos meandros do ser. Certamente esse tema merece melhor explanação, o que faremos no futuro. Nota do médium. A terapia de vidas passadas tem se mostrado relativamente eficaz no tratamento de inúmeros males que acometem a humanidade nos tempos atuais. Reconhecemos que a maioria esmagadora dos distúrbios é oriunda de uma cultura emocionalmente adoecida.
A isto chamamos de doenças emocionais ou normoses. Costumamos conjugar o tratamento da terapia de vidas passadas com atendimento espiritual através do desdobramento apométrico, o que nos possibilitou ampliar os recursos que antes possuíamos. Sabemos que a terapia de vidas passadas atravessa um período de ouro. Porém, Ramatiz nos informa sobre a necessidade do desenvolvimento de novas abordagens, tendo em vista que o psiquismo humano está sofrendo grandes modificações desde o final do milênio anterior. A expectativa é que tenhamos em pouco tempo um novo modelo de psiquismo. Fim da nota. Pergunta: percebemos vossa preocupação de explanar estes assuntos que fazem referência aos distúrbios mentais e comportamentais do ser. Já em capítulo anterior, ao mencionar a promoção pela qual o planeta passará, percebe-se a necessidade da reencarnação em massa dos direitistas do Cristo conforme afirmastes, sendo que muitos destes espíritos, por conta do reajuste kármico, certamente portarão mazelas das mais diversas. Perguntamos: seriam vossas explicações uma espécie de chamamento à conscientização e ao preparo para tempos mais difíceis, onde teremos de nos doar mais intensamente em função de nosso próximo? Ramatiz: é certo que teremos mais adiante a reencarnação em massa de espíritos que hoje se encontram em estágios máximos de degradação, mas que receberão a nova oportunidade, permanecendo neste planeta com o objetivo de retornar o caminho que há muito abandonaram. Se hoje temos no planeta Terra distúrbios das mais diversas ordens, haveremos de ter no futuro também maiores condições de tratá-los, uma vez que, como afirmado anteriormente, a medicina e as áreas da psique haverão dado grande passo. Também é certo que teremos uma intensificação de problemas que hoje são encarados com certa displicência, mas que refletem grandes desvios espirituais, e cujos portadores, por comodismo, acabam por não fazer a correção desses desvios. Se hoje o planeta é tomado por uma epidemia de violência, amanhã, com a nova proposta evolutiva, certamente esta violência cessará, restando então seus filhos, os desajustes psíquicos. Devemos estar preocupados, sim, pois muitos dos espíritos que estarão reencarnando já foram no passado, mesmo que muito distante, nossos entes queridos, mas que por apegos egoísticos ficaram presos a seus objetivos mesquinhos enquanto nós, a caminhar gradativamente, chegamos um pouco à frente deles, e hoje, por certo, podemos lhes servir de enfermeiros e socorristas, já que também desejamos melhorar as condições básicas do planeta. Hoje nos espantamos com as patologias da psique, e muito mais com seus portadores. Mas se hoje os psicósicos, neuróticos, paranoicos e portadores de mazelas físicas nos impressionam, amanhã ficaremos bem mais impressionados com as técnicas de tratamento para estes males, o que proporcionará a paz e melhores condições de vida a esses espíritos perturbados que sofrem na carne os desvarios de outras existências. Nota do médium. Em referência aos espíritos que se encontram num grau máximo de degradação, Ramatiz nos informa que, muito embora seu estado vibratório e condições morais sejam deploráveis, não se acham, entretanto, empedernidos. São muito mais vítimas de seus próprios sentimentos e geralmente são escravizados por gênios das sombras. Uma vez resgatados, neste momento de transição planetária, ainda poderão optar pela transformação íntima e permanecer na Terra a fim de retomarem sua jornada evolutiva. Fim da nota. Pergunta: em vossa opinião, em termos de estatística, teremos mais distúrbios mentais ou problemas físicos quando então estes espíritos passarem pelo processo de reencarnação em massa? Ramatiz: os problemas congênitos haverão de se tornar mais raros, até que desapareçam. Mas não se pode descartar o aparecimento de males exóticos, desconhecidos da medicina, uma vez que tudo dependerá da linha comportamental do indivíduo. Segundo as altas entidades espirituais,
A reencarnação compulsória será abolida das leis que regem vosso orbe e somente reencarnarão com problemas congênitos aqueles espíritos que por escolha própria julgarem necessário reajuste através deste método. Caso contrário, optarão pela reencarnação em condições de normalidade, mas, por sua vez, virão com grandes responsabilidades sociais. As incumbências que terão, mesmo possuindo um corpo físico perfeito, não os isentará de passarem por situações onde quaisquer doenças possam aparecer, se por motivos egoísticos esses espíritos desviarem-se de sua rota ou esquecerem daquilo que trataram ao assinar a proposta encarnatória no mundo dos espíritos. É lógico que, devido à existência do livre-arbítrio, qualquer indivíduo pode no último momento desistir. Mas, se caso tiver em sua bagagem espiritual dívidas kármicas as quais não pode adiar, por certo a própria força cósmica atuará provocando ajuste fazendo com que essas dívidas sejam quitadas na forma de mazelas. Sabemos que não há mais tempo para adiar nossas pendências, e para que possamos colocá-las em dia o plano espiritual assessora qualquer indivíduo que queira seriamente se reajustar perante a contabilidade cósmica, mesmo que haja muito sofrimento. Ainda assim, nunca estaremos sós. Mas, em respeito à força de vontade e ao prazo que cada qual determina para cumprir suas pendências, o mundo espiritual espera pacientemente se adaptando a quaisquer planejamentos. Pois a pressa é de quem está reencarnado, onde o tempo passa mais rápido, e quanto antes uma pendência kármica for saldada, mais tempo restará para a evolução do espírito como um todo. Quanto à estatística, por certo teremos mais problemas de ordem mental. Seus portadores trarão sentimentos como remorso, medo de não conseguir superar os obstáculos, raiva, entre outros. Todos estes sentimentos arraigados no íntimo do ser humano, até que sejam identificados e removidos, trarão certa dor de cabeça para a humanidade. Sabemos que uma mazela física começa no mundo dos pensamentos, e, se não tomarmos as devidas providências deixando de lado os preconceitos ultrapassados e as resistências ao aprimoramento espiritual e intelectual, em alguns séculos poderemos estar novamente mergulhados em um caos comportamental. É hora de nos libertarmos dos velhos costumes e buscarmos coisas novas, que satisfaçam verdadeiramente nossos anseios mais sublimes ao invés de cultivarmos os vícios e os comportamentos que nos aproximam do homem primitivo. Pois temos condição para fazermos esta faxina interna. Basta apenas a boa vontade. Pergunta: quereis dizer que mesmo estando a humanidade liberta dos mais variados males, ainda assim haveria possibilidade destes males retornarem? Ramatiz: se olharmos para o passado, quantas vezes a humanidade decaiu? Quantas vezes teve de buscar seu equilíbrio? As possibilidades existem, uma vez que o ser humano ainda é extremamente volúvel e sempre atravessa altos e baixos. Desde que a humanidade povoou este planeta de uma maneira relativamente consciente e dotada de certo grau intelectivo, Deus manda seus missionários, que em sua maioria, sabedores da intenção maior, promovem a propagação dos mais variados ensinamentos, que de uma maneira ou outra proporcionam crescimento para aqueles que os adotam e incorporam em seu dia a dia. Infelizmente, com o passar do tempo a própria humanidade deixa de lado esses ensinamentos, passando a viver de maneira displicente, e, mesmo sem maldade alguma acaba deturpando sua essência, tornando a convivência social conturbada, truncada. Temos grandes chances de perseverar no momento em que adotarmos uma vivência dentro dos parâmetros cristãos, procurando compreender os ensinamentos daquele que passou pelo planeta há 2000 anos e sem dúvida alguma, representa até os dias atuais, o último dos iluminados, pela grandiosidade da mensagem que deixou, e que nos dias de hoje ainda traz perplexidade ao mais erudito estudioso. Por certo haverá outros, mas em outras épocas da humanidade. Por ora é preciso assimilar seus ensinamentos ainda tão mal interpretados, e muito menos seguidos.
Se for preciso que a humanidade retorne à situação caótica em que se encontra, então retornará por ordem cósmica para que novos reajustes sejam feitos. Mas é importante enfatizar que já conquistou muito daquilo de que precisa para se tornar independente e livre dos estigmas gerados pela má conduta comum desde os mais remotos tempos. Basta que demonstre sabedoria para se administrar conduzindo-se ao caminho de sua redenção espiritual. Pergunta: diante de tantas informações acerca das mudanças que deverão ocorrer em nosso planeta, quais seriam as primeiras medidas a serem tomadas, segundo vossa opinião? Ramatiz: cabe ao terrícola o desenvolvimento de métodos educacionais cada vez mais intuitivos, com base no próprio educando. Não se pode criar um método padronizado sem antes avaliar o meio em que os futuros habitantes do planeta haverão de reencarnar. Outro sim é necessária a conscientização dos futuros pais. Pois a educação começa antes mesmo da gestação da mulher e se desenvolve ao longo da vida do indivíduo, desde sua pré-encarnação até o momento em que retorna para a pátria espiritual. Não queremos com isso dizer que vossos sistemas de educação sejam inadequados. Entretanto, pesa-nos o dever de informar que há muito eles necessitam ser revisados. E o momento é este. Pergunta: os novos moradores do planeta possuirão diferenças comportamentais em relação à sociedade atual? Ramatiz: quando pensamos no termo diferença comportamental, dá-nos a impressão de que os novos habitantes do planeta haverão de chocar as multidões com seus atos contrastantes, ou então, serão nitidamente percebidos entre os demais através de alguma peculiaridade ou sinal físico que os diferencie. Creio que seria mais adequado informar que eles terão uma diferença realmente grande em se tratando de valores morais. Queremos dizer que os possuirão de maneira muito mais clara que a vossa diante da concepção e execução de pensamentos, emoções, atitudes, projetos sociais, entre outros. Porém, não se trata de uma reencarnação em massa de espíritos de maior evolução. Pois já vos dissemos que muitos dos que haverão de reencarnar no planeta Terra terão vindo dos umbrais astralinos devido ao fato da espiritualidade considerá-los direitistas do Cristo. Tendo em vista que os métodos pedagógicos do mundo espiritual são relativamente mais avançados que os vossos, o trabalho de conscientização acaba sendo igualmente mais eficaz, o que nos permite trabalhar em profundidade, na alma do ser, provocando-lhe forte pendor para o bem. Pergunta: teriam estes novos moradores alguma correlação com aquilo que já se conhece sobre as crianças índigo ou cristal? Ramatiz: certamente. Por ora não nos cabe o aprofundamento neste assunto, vos bastando dizer que deveis estar preparados para a grande revolução de conceitos que esses nobres irmãos deverão provocar no âmago de vossa sociedade. Pergunta: teremos estrutura para suportar tamanhas mudanças em nossa sociedade? Ramatiz: desde que entendais sobre a importância da flexibilidade em dias como os vossos, não será difícil aceitar que a mudança para uma nova era implica na profunda revisão de conceitos estéreis os quais o terrícola está cansado de saber que nenhum resultado lhe trará, mas que por tola insistência repete os mesmos atos que lhe trazem a desgraça. Pergunta: seria possível citar-nos um exemplo disto? Ramatiz: por acumular riquezas demais, o terrícola sente necessidade de proteger aquilo que julga ser seu através das desavenças e guerras. E nenhuma guerra será capaz de devolver ao homem a sanidade e o desejo de viver em paz. Pois quando este aprendeu que pode massacrar aquele que cobiça seu aparente poder, não poderia fazer de outra forma que não imputar a amargura de uma derrota belicosa, acovardando-lhe os intuitos mais sublimes, ainda adormecidos em seu interior. Em tempos de paz, trabalha o homem no anseio de acumular coisas no mundo físico e ascender segundo as regras da sociedade. Mas quando vem a guerra e lhe tira até mesmo a própria vida, percebe através da dor que não há nada mais importante do que o crescimento moral ao invés do crescimento financeiro.
Basta pensar que desde as mais remotas civilizações, as grandes potências mundiais, detentoras de grande poder tecnológico, em vez de compartilharem seu conhecimento, corromperam-se na tentativa de ampliar seu território às custas de milhões de vidas humanas. É chegado o momento em que esta simples, mas destrutiva conduta seja repensada. Pergunta: quer dizer que estes novos moradores do planeta possuirão em seu íntimo o desejo da paz? Ramatiz: desde que compreendais o que realmente significa o desejo da paz, sim, poderíamos dizer que o cidadão do terceiro milênio norteará seu rumo segundo as regras que determinam a paz. Pergunta: e o que significa este desejo da paz? Ramatiz: observeis que num país onde eclode a guerra, seja bélica ou ideológica, há pessoas cujo ressentimento no coração lhes faz perderem a vida empunhando uma arma, ou tentando contra a vida de seus semelhantes na alienada crença de que está cumprindo com o dever moral. Há outros que se revoltam contra os governantes invocando a força das greves sindicais, e há outros, ainda, que nada fazem senão esperar por dias melhores. Não é preciso dizer que nenhum destes acerta o alvo da moralidade ao pensar que o ressentimento e o desejo de vingança poderá devolver a paz interior. Ou que a inércia é capaz de devolver a paz. Quando o terrícola pensar em nome da paz, libertará de seus pensamentos as terríveis ideias as quais provocam o flagelo das massas populacionais. E quando sentir em nome da paz, libertará de seu coração sentimentos como o rancor, o ressentimento e a cobiça. Com a libertação de tão perniciosos sentimentos, finalmente cederá espaço para que valores de infinita duração tais como o amor e a fraternidade, lhe norteiem a vida. Então, indubitavelmente estará concorrendo para que os ensinamentos do Cristo sejam postos em prática. Pergunta: há citações de pensadores contemporâneos informando que 100 anos de guerras trouxeram 1000 anos de evolução tecnológica. O que dizer sobre isto? Ramatiz: 100 anos de guerras, longe de sintonizar o terrícola com os desígnios divinos, lhe trouxe um refinamento assustador no tocante à conquista de territórios que legalmente não lhe pertencem. O homem odiano deveria usar a ética para o crescimento à supremacia. Pois o instinto de conquista há muito deveria ter sido abandonado pelo simples fato de não se fazer mais necessário. Hoje em dia os diálogos bilaterais entre países deveriam suprir a falta de entendimento que os antigos bárbaros possuíam em relação às nações cuja cultura lhes era impossível compreender. E a falta de compreensão lhes provocava o desejo da conquista insana. Não. As guerras não trazem nenhum desenvolvimento para as nações, ainda que muitos pensadores se façam defensores de tais ideias. Mas apenas faz o terrícola chegar a um certo resultado através da dor quando poderia ter chegado de outra forma. Pergunta: insistimos no assunto, pois sabemos que tecnologias tais como o Sistema de Posicionamento Global, GPS, utilizado nos veículos modernos, o forno de micro-ondas, os sistemas de radares e detectores de movimento, utilizados nas residências como equipamento de proteção, além de uma infinidade de outros recursos considerados como verdadeiras maravilhas, foram descobertos e desenvolvidos em tempos de guerra, para a guerra. Posteriormente foram adaptados à vida civil. Qual seria a vossa opinião sobre isso? Ramatiz: o conhecimento universal, origem de todas as descobertas feitas pelo terrícola, encontra-se à disposição de todos no grande oceano cósmico. Assim como a fissão nuclear descoberta em vossos tempos por Enrico Fermi, cientista italiano que prestou serviços para os Estados Unidos da América, possibilitou construir armas de destruição em massa, tendo as cidades de Hiroshima e Nagasaki como perfeito laboratório para experimentar o poderio belicoso de uma nação em desenvolvimento, poderia ter sido utilizada para a construção de usinas e os outros artefatos que atualmente possibilitam o desenvolvimento da sociedade. Não era necessário destruir vidas humanas para depois descobrir outras funções mais nobres.
A independência de uma nação, fruto de seu amadurecimento social, não se dá através do poder que esta possui sobre as outras nações, mas do que esta é capaz de prestar em questões humanitárias, os serviços de assistência aos menos favorecidos. Do contrário, uma nação que impõe seu poderio militar, sua primazia intelectual ou soberania econômica, estará trazendo para si todo o subproduto vibracional da humanidade. E esta nação se tornará uma espécie de lixeira vibratória, além de que, estará contribuindo para a formalização